Vamos orar? Para ter esse tempo. Senhor, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado pelo teu poder, pela tua palavra, por esse tempo, pela vida de cada um aqui e pela oportunidade de te servir. Ajuda-nos nesse tempo, Deus, a olhar para a tua palavra, na dependência do Senhor, e conseguimos discernir para a nossa vida o que esses ensinos significam. Entender o que eles significaram para aquelas pessoas que leram e entender o que eles significam para nós, na nossa vida diária, Deus. E ajuda-nos a aplicar essas verdades, Deus, àquelas áreas que o Senhor deseja aplicar nas nossas vidas. Ajuda-me a ser claro, ajuda-me a usar bem o tempo, ajuda-me a usar bem as palavras e ajuda cada um a ouvir ativamente, Deus, ouvir, prestando atenção e discernindo a sua própria vida. Nós dependemos do Senhor para essas coisas e é o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Hoje temos slides, porque deu certo. Vamos lá. Vou começar revisando. Semana passada a gente viu a saudação de Paulo e nós vimos o que é um apóstolo e então a tela do computador apagou. Falei para o Pierre hoje que a surpresa do slide eu não teria, eu não sabia qual eu teria, agora eu já entendi. Meu computador apagou, tudo bem. Mas vamos lá, a gente viu na semana passada Efésios 1, a saudação do apóstolo Paulo, e nós aproveitamos essa saudação para entender o que é um apóstolo, quem são os santos e fiéis, e o que é a graça e a paz que Paulo deseja àqueles irmãos. Nós vimos que um apóstolo é um enviado com uma missão, e que há somente 12 apóstolos de Cristo, apóstolos do Cordeiro, conforme nós encontramos descrito no Novo Testamento. Então, atualmente, nós não temos apóstolos. Por mais que na rua de casa esteja abrindo uma igreja apostólica, não há nenhum apóstolo ali, e não há ninguém que lidere aquela igreja com autoridade de apóstolo. Nós vimos que os santos e fiéis são pessoas santas, ou seja, consagradas e separadas por Deus e para Deus, e que possuem uma conduta diferenciada por serem de Deus, por pertencerem a Ele. E vimos que fiéis é alguém que guia, cuja confiança está em Cristo e que isso o transforma em alguém digno de confiança, justamente por estar em Cristo. Então, dois aspectos, o aspecto da fidelidade a Cristo e o aspecto de ser confiável para Cristo e para os irmãos, por estar nele. E nós vimos que a graça e a paz do Senhor Jesus andam juntas. A graça é um favor de Deus, também se relaciona com a bondade e com o poder de Deus. Pela graça, Deus nos salva, tanto pelo seu poder, para lidar com o nosso pecado, como pela dádiva, como pelo seu dom, pelo seu favor a nós, em enviar o seu Filho Jesus como sacrifício pelo nosso pecado. E pela graça, Deus então mandou Jesus para morrer em nosso lugar, como propiciação, tomando sobre ele a ira de Deus que estava sobre nós, e isso tem relação com a paz que nós podemos ter com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, merecedores da ira, mas pela graça Deus enviou o seu Filho, para que assim nós pudéssemos ter paz. Isso foi semana passada, versículos 1 e 2. E nessa semana, nós vamos começar a trabalhar os versículos 3 a 14. E eu queria pensar em algumas coisas. Primeiro para hoje. Você já parou para pensar o que existe além do universo? Cientistas têm pensado nisso e falado várias coisas. Mas você já parou para pensar o que existe além do que a gente pode ver? E a gente nem sabe se a gente viu tudo, né? Com os telescópios que forem, a gente ainda não sabe o tamanho desse universo.
você já pensou o que existia antes de existir o tempo? Antes de haver qualquer coisa criada? O texto de hoje vai falar sobre isso. Você já pensou, parou para pensar no momento da sua vida que você decidiu seguir Jesus? Ou se foi o contrário? Ou se foi ele que tomou uma decisão de ir até você? Será que você escolheu a Deus ou Deus te escolheu? E se isso realmente aconteceu, quando foi isso? O texto de hoje fala sobre isso também. Além disso, nós certamente conhecemos pessoas adotadas, temos algumas aqui na igreja. E será que você mesmo é um adotado? Será que você sempre pertenceu a Cristo? Será que você faz parte dessa família aqui por direito? Como é que funciona isso? Esse texto também fala sobre isso, e se a gente tiver tempo, a gente vai trabalhar sobre isso hoje também. Se não der, eu trabalho isso semana que vem. Mas Paulo termina a sua saudação, desejando ali para aquelas pessoas a graça e a paz do Senhor Jesus. Então a graça de Deus fica muito evidente no texto que a gente vai começar a ver hoje. E o favor de Deus ele é visto em diversos motivos de louvor que Paulo nos apresenta e que nós vamos ver. E a paz de Deus também é vista nesse texto, especialmente no fim desse texto e também no capítulo 2, quando a gente for trabalhar o capítulo 2 algum outro dia. Mas depois dessa saudação de Paulo aos irmãos Efésios, Paulo faz um salmo de louvor a Deus, um louvor à sua graça e à sua glória. Inclusive é possível a gente encontrar alguns jogos de palavra aqui nesse texto que se repetem, o que é muito interessante, a gente vai ver sobre isso. E é um cântico que demonstra a iniciativa de Deus em nos salvar e o mérito dele em todo esse processo. É Deus que nos salva e nós que somos, e não nós que nos salvamos. E esse cântico de louvor de Paulo ressalta alguns atributos de Deus, como a eternidade, a soberania, a supremacia, o amor, a misericórdia, a graça, entre outros. E esse cântico também fala sobre o propósito eterno de Deus, a sua perfeita vontade. Então a gente vai ler agora versículos 3 a 14 de Efésios 1. Se você não tem sua Bíblia aberta, abra sua Bíblia para acompanhar e também grifar algumas coisas e anotar se possível. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e discernimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, e nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança,
até a redenção daqueles que pertencem a Cristo para o louvor da sua glória. Paulo, ele começa declarando o seu louvor a Deus e adorando a Deus. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Lembra que eu comentei que essa expressão em Cristo, ela vai aparecer diversas maneiras, várias vezes, de diversas maneiras nesse texto. Então veja que Paulo, ele começa bendizendo a Deus, pois Deus nos bendisse com todas as bênçãos. Ele faz um jogo de palavras. Bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos. Paulo, ele diz coisas boas sobre Deus. E dizer coisas boas sobre Deus envolve uma série de coisas. Tanto o próprio falar bem ou louvar o próprio Deus, como nós fizemos aqui, como um reconhecimento de quem Ele é, como também bendizer através do ensino, como Paulo está fazendo na sua carta, como também pelo testemunho de fazer Deus conhecido. E o que é interessante aqui é que é algo público, é uma adoração de diversas maneiras e uma recomendação pública de quem Deus é. Imagine que você está conversando com alguém e aí essa pessoa começa a falar de um produto, ou um lugar, seja um carro, um restaurante, algum produto que ele comprou novo. O que ele está fazendo? Ele está elogiando publicamente aquele produto, né? Ele está louvando aquilo que ele conheceu e que foi muito bom para ele. Ele está reconhecendo e muitas vezes recomendando, dizendo: veja, vale a pena, hein? Ó, comprei isso aqui, vale a pena. É excelente, você podia ter também isso aqui. E é isso que Paulo está fazendo aqui, bendizendo a Deus, publicamente. E ele faz isso em resposta ao que Deus faz em nosso favor, bênçãos, aquilo que Ele nos dá. E ele fala de todas as bênçãos. Como diz o Pierre, tudo é muita coisa, né? Sem poupar nada. Ele dá um pacote de bênçãos completo para nós, por estarmos em Cristo, por sermos seguidores de Jesus. Talvez alguns aqui se lembrem daquele filme Jurassic Park, não esses novos aí, o novo, o antigo, raiz, com aqueles bonecos e tal. E tinha um personagem naquele filme, que era o velhinho, né, aquele velhinho, o John Hammond, ele foi o velhinho que começou o parque. E tem uma frase que ele usa várias vezes, né? Eu não poupei despesas. Eu gastei tudo que eu tinha aqui. Deu tudo errado, mas ele gastou tudo que ele tinha para criar aquele parque. Ele tinha pensado em todas as coisas ali. Foi isso que Deus fez conosco. Ele não poupou nada, Ele nos abençoou com todas as bênçãos. E essas bênçãos e benefícios, elas são recebidas no nível espiritual, não são bênçãos materiais. Muitos têm procurado a Deus por bênçãos materiais, não é mesmo? Uma vida melhor, mais conforto, mais tranquilidade nesse mundo aqui. Mas não é esse tipo de bênção que Deus nos deu. São bênçãos muito mais elevadas do que isso. Muito mais elevadas do que a gente pode ver e tocar no nosso mundo. E isso não quer dizer que Deus não possa conceder bênçãos materiais, o que de fato Ele faz. Mas quer dizer que o principal, o mais importante, são as bênçãos espirituais. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 5. E eu vou ler a partir do versículo 17.
texto diz o seguinte: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele, Jesus, ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, ali no telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao homem paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Veja, aquele paralítico, ele foi até Jesus, aliás, ele foi levado até Jesus, com uma expectativa, ele queria ser curado, várias pessoas estavam sendo curadas, eu quero ser curado também. Ele queria uma bênção material, vamos dizer assim, né? Ele queria algo que ele ia ver ali, que teria recebido uma bênção. Mas antes de mais nada, Jesus percebe a fé prática daquelas pessoas, e diz que os pecados dele estavam perdoados. Amados, naquele momento, aquele homem era o mais rico do que qualquer um daqueles fariseus perfeitamente sãos que estavam lá. E os fariseus começaram a questionar no coração deles como é que Jesus podia fazer aquilo, porque só Deus pode perdoar pecados. Isso mesmo, eles entenderam muito bem o que estava acontecendo ali. E Jesus, para demonstrar sua autoridade para perdoar pecados e demonstrando seu poder e bondade, ele cura aquele paralítico. Ele concede aquilo que ele e seus amigos tinham expectativa que acontecesse. E Jesus só pôde perdoar aqueles pecados porque o Pai nos concede todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. No momento em que Jesus disse: seus pecados estão perdoados, houve uma movimentação no mundo espiritual, além do que aquelas pessoas poderiam ver ou tocar, além dessa criação, e aquele homem, ele já tinha todas as coisas mais importantes que todo homem precisa. As maiores bênçãos daquele homem ele recebeu ali. Mas Deus foi tão amoroso com ele que concedeu inclusive o que ele desejava, porque é possível que ele faça. E assim a gente pode entender que a vida do cristão, bem como essas bênçãos, ela é transcendental, ela excede essa criação. E ela se baseia em verdades e benefícios que vão além do que a gente pode ver, tocar, além do que é visível, material, além do aqui e agora. E quando Paulo diz que nós temos bênçãos espirituais nas regiões celestiais, elas estão além de tudo que a gente pode ver e tocar, além da nossa criação. Elas devem ser encaradas, apesar disso, como coisas tão reais quanto aquilo que nós vemos todos os dias. A maior bênção que aquele paralítico recebeu aquele dia não foi a cura da paralisia. A maior bênção que ele recebeu foi o perdão dos pecados. Porque ela é para toda a eternidade. Aquele corpo que ele possuía limitado, e que mesmo depois da cura era limitado,
aquele corpo ele ia se desfazer, ele se desfez, ele nem existe mais aquele corpo. Mas esse homem está hoje na presença de Cristo ali, por causa desse dia. E eu não estou dizendo que não faz diferença, ou que não fez diferença para ele ser curado, ok? É claro que fez. Inclusive, muito provavelmente, ele pôde glorificar a Deus, servindo a Deus muito mais, não sendo um paralítico. Mas a gente precisa ajustar a nossa visão daquilo que é temporário e aquilo que é eterno. Porque caso contrário, a gente não vai conseguir entender a grandeza das bênçãos que Paulo nos apresenta nesse texto. Essas bênçãos de fato existem, apesar de não serem visíveis. Elas são as maiores e melhores bênçãos que nós podemos ter hoje e sempre, e elas são reais. Acho que a maioria aqui, se não todos, tem uma conta no banco. Pelo menos alguns de certa idade para cima, aí tem uma conta no banco. E você não vê aquele dinheiro. Né? Hoje em dia, você abre um aplicativo e você vê um número ali. Você não vê o dinheiro. Mas você sabe. Bom, vi algumas risadas, porque às vezes a gente não vê o dinheiro, né? Nem ali a gente vê, né? Se não tem um sinal negativo na sua conta, e se o númerozinho não está vermelho, você tem um saldo ali. E você, pela fé, pela confiança que você tem, você chega ali, põe o seu cartão, aproxima, faz o Pix, faz o que for, e você confia que aquele saldo vai ser suficiente para pagar algo. Mesmo sem encostar, mesmo sem ver, é tudo assim, ó, números, tudo uns e zeros ali, né? Linguagem de programação. Mas você confia, né? Aquele dinheiro é real para você. E se aquele número, se alguém mexer com aquele número ali, você vai se enfesar. Porque ele é real, ele faz diferença, né? E apesar de você não ver essas bênçãos, elas têm tudo a ver com a nossa vida diária, com a nossa vida, inclusive, material. Mas nós sabemos que elas existem pela revelação de Deus na sua palavra. E então o que Paulo está mostrando é que essas bênçãos devem nos motivar o nosso louvor a Deus, a nossa adoração pública a Deus, a nossa recomendação de Deus diante dos homens, o nosso reconhecimento de quem Ele é, e certamente influenciam a nossa maneira de viver nesse mundo de forma visível aos outros no nosso testemunho, que a gente conversou no testemunho sobre evangelismo. Então, o que eu creio que esse texto vai nos dizer, vai nos ensinar, é que nós devemos reconhecer a Deus publicamente pelos benefícios, além dessa criação, que Ele nos deu através de Cristo. Eu fiquei brigando com essa palavra reconhecer, eu mudei ela antes do culto, o Gui é testemunha. Porque eu tinha colocado recomendar. Mas reconhecer é melhor, porque reconhecer tem a ver tanto com o que você pode fazer para a pessoa, você pode reconhecer ao próprio Deus quem Ele é, e você pode reconhecer o próprio Deus diante dos outros, e então você vai recomendá-lo às pessoas que você conhece. E nós vamos ver bênçãos espirituais, pelas quais nós devemos adorar a Deus, por termos recebido essas bênçãos em Cristo. E as primeiras bênçãos espirituais que nós vamos ver aqui, é que nós somos eleitos e adotados em Cristo como filhos. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, ou em Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em Cristo.
Veja, essa bênção, ela é transcendental, ela é além da criação, porque antes da fundação do mundo, Deus já amava você. E eu não estou tentando fazer nenhuma mensagem assim, você é especial para Deus, você é o centro de Jesus, nada disso. Mas o fato é que Ele te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele fez isso antes de você existir, antes de haver mundo, antes de haver o tempo. E com esse amor, Deus te escolheu. Eu estava lendo um comentarista, ele chama Francis Folks, e ele está citando Calvino. E ele diz o seguinte: a eleição é o fundamento e a primeira causa de todas as bênçãos. Se não houvesse eleição, nada do que vem depois desse texto seria nosso. Há quem não acredite na doutrina da eleição, mas não tem problema, porque mesmo quem não crê na eleição é um eleito. A eleição não é uma ideia de João Calvino, não é uma ideia do Novo Testamento, ela não foi criada numa teologia sistemática. Pensa comigo, Noé foi escolhido por Deus, pela graça, para ser salvo do dilúvio. Gênesis 6, 7 a 8 diz: disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. A gente canta, né? Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Isso é verdade, mas ele só fazia isso pela graça. Ele achou graça diante de Deus. Abraão, ele foi eleito no meio de um povo idólatra para dar origem aos israelitas. Jacó, ele foi eleito por Deus. O próprio Deus diz: amei Jacó, rejeitei Esaú, escolhi um e não escolhi o outro. E Jacó tem o seu nome mudado para Israel, o povo eleito para a vinda do Messias, mesmo sendo o menor dos povos. Em Deuteronômio, Deus fala o seguinte: não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas foram eleitos, foram escolhidos. Dentre os filhos de Israel ali, Judá foi eleito para ser a linhagem do qual viria o Messias, mesmo sendo perverso. Deus escolheu Moisés para resgatar o povo e guardou ele desde o nascimento. Da linhagem de Judá, Davi foi eleito rei de Israel, mesmo sendo caçula. E a todo momento a gente vê Deus escolhendo e chamando pessoas. E isso tem relação com a soberania de Deus. Êxodo 33, 19 diz: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Pronto. Em outras palavras, eu vou escolher quem eu quiser. E Deus teve misericórdia de você, entre tantos outros, além da criação, antes da fundação do mundo, com um propósito que vai além dessa criação também, mas que tem tudo a ver com a nossa vida diária. Ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. Como é que é possível ser santos e sem culpa, sendo pecadores? Como é que nós somos santos e perfeitos, sendo que a gente sabe que a gente não é? Como é que a gente pode ser irrepreensível, sem culpa, sendo que a gente sente culpa todos os dias pelos pecados que a gente comete? Bom, ser santo, como a gente viu, tem a ver com ser consagrado, com ser separado, colocado em uma posição em Cristo, e é Deus que faz isso. Mas também tem aquele sentido daquele processo de santificação, que a gente chama de santificação progressiva. À medida que nós somos filhos de Deus, e nós começamos esse processo de parecer mais com Jesus. E irrepreensível tem esse sentido de viver uma vida sem culpa. Mas para isso acontecer, a gente também precisa lidar com a nossa culpa adequadamente.
Ou seja, não é só uma questão de não ser culpado, é uma questão de não ter culpa. Se você tem culpa, o que você precisa fazer? Você precisa lidar com aquela culpa. Você não pode deixar assuntos pendentes, que podem ser trazidos à tona contra você. Você deve acertar o seu pecado diante de Deus, confessando o seu pecado, e diante dos outros quando é necessário. E aí você vai ser irrepreensível. Ah, mas ele fez isso aquele dia. Não, ele fez, mas ele foi lá, e ele pediu perdão, ele se humilhou. Ele não foi falar com você? Então está tudo certo. Não tem nada pendente. É irrepreensível, por mais que seja falho. O próprio Deus, inclusive, Ele trabalha para lidar com a nossa culpa através do sacrifício de Cristo. Em Cristo nós somos irrepreensíveis, inculpáveis, porque a nossa culpa caiu sobre Ele. E eu creio que a gente pode resumir isso na justificação de Deus, o fato de que Ele nos torna justos. Romanos 8, 28, 30 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, os escolheu, desde antes da fundação do mundo, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Interessante a gente pensar que essa justificação, essa santidade, o fato de nós sermos irrepreensíveis, deve ter um efeito imediato na vida do cristão, ou seja, nós somos feitos justos por meio de Jesus, nós já somos eleitos para a santidade e irrepreensão, mas ao mesmo tempo isso deve ter um efeito eterno. Naquele dia, quando a gente for prestar contas a Deus, na sua presença, essas realidades também vão fazer efeito ali para nós não sermos condenados, e mais sim sermos glorificados. Imagine que você está diante de Deus, e Deus está ali olhando os seus registros. Você sabe o que tem ali. Você viveu cada um deles. E de repente Ele fala assim: está tudo certo, não tem nada aqui. Você fala: eu sei que não é isso, né? Não, fala sério, vai, o que tem aí? Fala: não, toda a página só tem um carimbo, e no carimbo está escrito pago. Então, pode subir, ou pode entrar. Toda a culpa que você tem está paga, está certa diante de Deus. Amém? E aí nós temos uma decisão para tomar. Mas eu acho que a decisão que eu vou tomar é deixar a mensagem mais curta para a gente ir com mais calma, tá bom? Então eu vou continuar o texto semana que vem. Mas algumas aplicações para nós desse texto. Quando a gente fala da eleição, nós devemos viver como eleitos, santos e irrepreensíveis. A eleição tem sido um motivo de discussão para muitos crentes, mas não deve ser isso. A eleição deve ser uma motivação para viver em santidade e de maneira irrepreensível. Então, algumas coisas que a gente pode fazer, né? Procure áreas nas quais você não tem vivido como santo ou consagrado a Deus. Procure áreas que você não tem reconhecido o seu pecado. E isso tem te tornado repreensível ao invés de irrepreensível. E lide com a culpa. Ou seja, procure a Deus para falar sobre essas áreas. Confesse a Ele o seu pecado. E procure um plano para mudar, para ser transformado. Salmo 139, 23 a 24, né?
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, faça essa oração sem medo da resposta. Ok? O que você tem resistido em obedecer? O que você está arranjando argumentos e se defendendo, não aceitando? De novo, você tem lidado com a sua culpa adequadamente diante de Deus, confessando o seu pecado, diante dos outros, confessando e pedindo perdão para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para os irmãos em Cristo, para os colegas de trabalho, para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem deixado pendências ali? Outros 2 pontos sobre a eleição. Deus, ele é mais glorificado, eu creio, naqueles que reconhecem que foram escolhidos, ao invés de achar que escolheram a Deus. Se você escolheu seguir Jesus, é porque Ele te escolheu primeiro, né? Lembra 1 João 4,17, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deu o primeiro passo. E louve a Deus todos os dias, porque não havia nada na sua vida que chamasse a atenção de Deus, a não ser o fato de que Ele tinha te escolhido, desde antes da fundação do mundo. Como Zaqueu, quero subir, né? Mais alto, para o Senhor olhar para mim. Não, amados, Zaqueu, ele não subiu para Jesus olhar para ele. Zaqueu subiu porque ele queria ver Jesus. E quem chamou não foi Zaqueu, foi Jesus que chamou. Zaqueu, desce daí. Foi ele que chamou. Louve a Deus pela vida dos seus irmãos que também são eleitos, apesar de não merecerem. E estão no mesmo barco que você. Eu fico pensando se isso terminaria disputas, algumas disputas e discussões. E certamente nós perdoaríamos como Deus perdoa em Cristo, conforme Efésios 4:32, apesar de não merecer. Nós devemos reconhecer a Deus publicamente pelos benefícios além dessa criação que Ele nos deu através de Cristo. E nós começamos hoje a ver as primeiras bênçãos que Ele mostra nesse texto, pelas quais nós devemos reconhecer a Deus publicamente. E a primeira bênção, que nós fomos eleitos. Deus nos escolheu dentre tantos outros para sermos os seus filhos. E Ele fez isso para que nós não continuássemos vivendo a mesma vida que a gente vivia. Ele fez isso para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Vamos orar. Senhor, nós Te louvamos e engrandecemos. Nós reconhecemos o que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos a Tua bondade. Nós reconhecemos, Deus, que nós não temos nada absolutamente para chamar a Sua atenção, mas foi o Senhor que chamou a nossa atenção. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que foi atrás de nós, Deus, e que nos escolheu para sermos Teus. E nós Te louvamos por isso. Ajuda-nos, Pai, a viver de maneira santa e irrepreensível, com base nesse fato de que o Senhor nos escolheu. E produz em nós, Deus, o querer e o realizar, para tratar aquelas áreas nas quais nós não temos sido santos e irrepreensíveis.
E ajuda-nos então a viver de uma maneira, Pai, diante das pessoas que recomendem o Senhor, que louve o Senhor diante daquelas pessoas. E nós reconhecemos a nossa dependência, Deus, para que o Senhor produza essas coisas em nós. E nós oramos por isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.